bora te atualizar também sobre o Flamengo, com mais dinheiro para contratações, as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar também que Botafogo da Paraíba versus Flamengo, jogo da terceira fase da Copa do Brasil, terá ingressos a partir de R$300 para o confronto na Paraíba. O ingresso mais barato de 300, torcedor do Flamengo vai pagar 400 e ainda tem cadeiras sendo vendidas a R$500. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que vai ter mais dinheiro para contratações agora de forma oficial. É que nessa segunda-feira o Conselho Deliberativo do Fla aprovou um novo orçamento feito pelo presidente BAP. Só para te explicar o contexto. Antes de deixar a presidência do Flamengo, no fim do ano passado, Rodolfo Landim estabeleceu um planejamento orçamentário de olho em 2025. E o BAP entendeu que havia pouco dinheiro para contratações. Na oportunidade, falava-se em 20 milhões de euros. O BAP refez esse orçamento que agora, aprovado pelo Conselho, passa a valer. Dessa maneira, o rubro-negro terá 25 milhões de euros ou 166 milhões de reais para contratar. São 33 milhões a mais de reais do que o planejamento do seu antecessor. Com a lembrança de que o Flamengo até aqui só gastou para a contratação do Juninho, atacante que custou 43 milhões e meio de reais. Houve também um acerto em relação ao Danilo, mas apenas com pagamento de luvas. Sendo assim, dá para dizer que o Fla tem cerca de 123 milhões de reais para buscar reforços na janela da metade do ano. Só para completar, em relação ao rubro-negro, esse novo orçamento também prevê a necessidade de mais vendas ou de mais dinheiro obtido com transferências de atletas. Inicialmente, sob o comando do Landim, o Flamengo havia projetado 30 milhões de euros com transferências de jogadores. Agora a necessidade de 35 milhões de euros, estamos falando de 232 milhões de reais. Nicola, nunca tive uma tríplice coroa no Brasil, nunca teve uma tríplice coroa no Brasil de verdade. Acho que esse ano o Mengão ganha tudo. O que você acha? Seja sincero, meu amigo. Isaías, eu acho muito difícil que isso aconteça. O Isaías está falando em tríplice coroa com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, né? Excluindo ou ignorando campeonato estadual. E eu vou te dizer por que eu acho quase impossível. Quando você vai avançando nas Copas, você vai precisar priorizar essas competições em detrimento do Brasileiro. E aí você vai tendo prejuízo no Brasileiro, que é meio que uma espécie de maratona. O Felipe Luiz aprendeu duramente quantas críticas ele recebe quando ele poupa jogadores na Libertadores. O Flamengo perdeu outro dia para o Central Córdoba dentro de casa, sem jogar com o time titular, e ele foi muito cobrado, muito criticado. Imagino que a partir de agora, em Copa do Brasil e Libertadores, Felipe Luiz vai dar prioridade para time principal. E não vai dar para jogar com o time principal também no Campeonato Brasileiro. E aí esse rodízio, imagino eu, possa fazer com que o Flamengo tenha menos chances de título em uma das competições, tá bom? Quem vai ser o reserva do Pedro no Flamengo? Rony, com o Pedro titular, imagino que o Juninho passa a ser a primeira opção para essa função de centroavante. Você acha que o Mengão precisa contratar zagueiro? Não, Fabio, eu acho que não. Acho que existem bons zagueiros no Flamengo. Por exemplo, o Cleiton, que é um cara super bem avaliado por vários técnicos, não tem conseguido nem ir para o banco. Eu acho que há outras prioridades. Nicola, você nunca passou por essa de ontem do jogador do Flamengo sendo substituído no primeiro tempo por caganeira? Não, nunca. Até porque também nunca fui jogador, faço partidas amistosas e nunca tive esse problema, felizmente. O que você acha que vai acontecer com o BH nesse caso de manipulação? Valtinho, é muito chato você ser um engenheiro de obra pronta e sair falando de algo que ainda precisa ser melhor investigado. Mas todos os indícios são extremamente ruins para o Bruno Henrique, cara, muito ruins. Acho que ele vai ser punido, vai pegar um gancho de no mínimo 1 ano de suspensão e vai correr o risco, inclusive, de ter de responder a esse processo por estelionato com prisão. Não vai ser preso, né? Mas cara, olha que situação. E aí, eu até fiz uma matéria e contei em vídeo aqui, o Bruno Henrique ganha 1.800.000 reais por mês no Flamengo, é o maior salário do Flamengo. E as apostas do irmão, da prima e da cunhada totalizavam 4.900 reais. Sabe o que significam 4.900 reais para alguém que ganha 1.800.000 por mês? Significam 2 horas do dia. Então, o Bruno Henrique faz uma soneca da tarde de 2 horas e ele acorda 5.000 reais mais rico. A cunhada, a prima e o irmão vão colocar o Bruno Henrique numa sinuca de bico sem precedentes,
que pode até causar o fim da carreira do Bruno, que já tem 34 anos de idade, por conta de uma mixaria. É muito triste que isso aconteça. Eu gosto bastante do Bruno Henrique, do empresário dele, mas não dá para passar pano. A coisa parece muito bem fundamentada. A Polícia Federal indiciou ele com base em uma série de conversas de WhatsApp. A coisa é muito, mas muito ruim, tá? Vídeo com muitas informações do Flamengo. Infelizmente, em relação ao Alexandro, a notícia não é boa, mas o que eu posso adiantar para vocês é, dos males o menor, pelo menos isso, vocês vão entender o porquê. Tem também valor que o Flamengo projeta para 2025 em contratação e também em venda de jogadores, vamos trazer essas informações agora. E o Globo soltou uma matéria dizendo que teve uma reunião na Gávea para manter o preço do ingresso, algo que está sendo muito assunto aí nas redes sociais, torcedores do Maracanã ontem protestando bastante, xingando o presidente BAP, mas eu apurei que essa matéria não procede, vocês vão entender tudo no vídeo de agora, fica ligadinho aí. Vamos para as informações, galera. Tem uma informação aqui que eu nem comentei na minha introdução. O Procon de João Pessoa vai notificar a SAF Botafogo da Paraíba por preço de ingressos contra o Flamengo. Para quem não sabe, eu vou contar agora. O valor do ingresso que eles estão cobrando é um absurdo. Jogo para o dia 30 de abril, 8 horas da noite, lá no estádio Almeidão, João Pessoa. Arquibancada Oeste Sombra, R$300. Arquibancada Leste Sol, que é o setor visitante, Flamengo, R$400. Setor visitante, R$400. Isso inteira, obviamente. Mas, gente, isso é um absurdo. Que valor é esse, cara? E estão cobrando esse valor? E eu já vou falando para vocês. A chance do Flamengo colocar time mistão, alternativo, é enorme. Porque a Copa do Brasil é a terceira prioridade da diretoria do Flamengo na temporada. Isso não é segredo para ninguém. Cobrar um valor desse é um absurdo. O Procon está certo, sim, em notificar o Botafogo da Paraíba, porque não faz o menor sentido cobrar esse valor, essa quantia toda num jogo lá no estádio Almeidão. Gente, não é Copa do Mundo não, é Copa do Brasil, tá? Vamos para outra informação? Matéria do GE. A receita prevista para o Flamengo para esse ano é de 1,3 bilhão, tá? E o valor é 9,2% maior do que 2024. No entanto, ainda fica abaixo do recorde de 1,37 bilhão alcançado em 2023. O Flamengo vem de 3 anos consecutivos batendo mais de 1 bilhão em receitas. E a previsão é terminar a temporada com 106,9 milhões no fluxo de caixa. A nova diretoria também planejava aumentar o valor para investir em reforços em 2025, previsto pela gestão anterior, e assim o fez. O montante, que antes era de 20 milhões de euros, passou para 25 milhões de euros, 166 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo tem uma boa quantia para fazer contratações. O Flamengo até o momento gastou 7 milhões de euros para contratar Juninho, tá? Com luvas, essas coisas. E Danilo também, né? Que os valores ainda não foram divulgados. Lembrando que o Flamengo tem um acerto bem encaminhado com o Jorginho do Arsenal para assinar o pré-contrato. Já para venda, galera, a estimativa do clube também é de aumento, de 30 milhões de euros para 35 milhões de euros, que dá em torno aí de 233 milhões de reais. E sendo uma projeção para a segunda janela, já que a primeira já fechou. Em alta no Flamengo, o Wesley, que sozinho pode bater ou chegar perto da meta na projeção da diretoria. E ainda tem a provável venda de Alcaraz, né, pro Everton, que o meio argentino tem uma obrigação de compra de mais bônus se atingir metas no time inglês que podem chegar a 130 milhões no total. Então, essas são as quantias aí que o Flamengo planejou, projetou para 2025. Valor de venda, de compra é um bom valor, 166 milhões de reais. Dá para fazer boas compras, é saber gastar, não adianta ter dinheiro, é saber gastar. Vamos falar agora do Alexandro, galera. O Alexandro fez exames médicos de ressonância magnética nessa quinta-feira, após deixar o jogo ainda no primeiro tempo contra o Juventude. Muita gente insinuando que ele teve uma espécie de dor de barriga, porque foi direto para o vestiário. Até na transmissão, acho que comentaram isso. Enfim, mas não foi isso. Ele teve dores musculares na coxa, foi para o vestiário porque estava, entre aspas, revoltado. Usaram outra palavra, mas eu não vou usar aqui no vídeo, obviamente, por respeito a vocês. Mas ele estava revoltado por conta dessas dores, e aí ele fez exame. O exame não constatou lesão, constatou um edema, que é dores musculares, fadiga muscular, pelo menos no entendimento do departamento médico. Então ele ainda sente dores no local, uma certa fadiga, e ele está provavelmente fora do jogo contra o Vasco nesse sábado, sendo preparado para o jogo extremamente importante pela Libertadores na terça-feira contra a LDU fora de casa, na altitude de Quito. Então, dos males o menor, não teve lesão. Porque o Alexandre sofreu já com lesão muscular nessa temporada e é um jogador, cara, acima da média. Quando ele tá na lateral esquerda do Flamengo é outra história. E por falar nisso, sem o Vinha e sem o Alexandre, pra mim o lateral esquerdo titular é o Varela. O Ayrton Lucas caiu muito de produção, vem jogando mal há muito tempo, desde a temporada passada, e o Varela, quando ele foi colocado na lateral esquerda, jogou melhor que o Ayrton Lucas. Não me venham com essa. Se ele botar o Varela, ele perde o grupo. Não perde, não. Não perde o grupo, não. Porque o grupo viu que o Flamengo rendeu mais com o Varela na lateral esquerda do que com o próprio Ayrton Lucas. Então, eu colocaria o Varela na lateral esquerda. Boa pergunta. E vocês, colocariam quem? Agora vocês são os treinadores. Você é o Felipe Luiz, tem Ayrton Lucas e Varela à disposição para a lateral esquerda. Ayrton Lucas é lateral esquerdo de ofício, o Varela lateral direito, mas quando quebrou o galho na lateral esquerda, em 3 ocasiões, foi muito bem, obrigado. E agora? Vocês vão escalar a lateral esquerda do Flamengo contra o Vasco da Gama. Vamos falar agora do Danilo, galera, porque o Danilo ontem na Zona Mista, ele foi questionado sobre o baixo público contra o Juventude e ele disse: o Flamengo é uma questão cultural, é muito mais legal jogar com o Maracanã cheio. O Flamengo é do povo, espero que essa situação possa se resolver da melhor maneira possível. Eu não faço ideia de como, mas espero que a nossa diretoria encontre um caminho bacana para que o Maracanã fique cheio o maior número de vezes possível.
E aí, isso aí é um assunto que é muita polêmica. Ontem mesmo, falei no meu vídeo anterior que eu acho que deveria achar um meio termo, diminuir o valor, porque é muito feio o Flamengo jogar para apenas 31 mil pessoas no Maracanã presentes, porque pagantes foram 28 mil, 2 setores fechados. E hoje, o Lauro Jardim publicou em seu blog no Jornal Globo, em reunião com o vice-presidente de marketing do Flamengo, Ricardo Henriques. Nesta quinta-feira, Luiz Eduardo Batista, o BAP, comunicou que não vai diminuir o preço dos ingressos e que setores vazios continuarão fechados ao público. Gente, eu apurei, tá? Vou ser bem sincero, eu apurei com uma fonte muito boa no Flamengo. Essa reunião não existiu. O Ricardo, inclusive, tá viajando com a família. Ele não tá nem no Rio de Janeiro, ele nem sequer esteve a Gávea hoje. Não sei se o BAP teve, mas o Ricardo nem a Gávea foi hoje, essa reunião não teve. O valor dos ingressos contra o Corinthians, dia 27, próximo jogo no Maracanã, serão mantidos, não vão sofrer alterações nem para cima nem para baixo, valores serão mantidos, mas não teve essa reunião. Essa reunião não teve. Inclusive, a pessoa que me passou essa informação trouxe até um bastidor, cara, dizendo que, peraí, eu vou ler aqui exatamente o que ele disse. Globo batendo exageradamente no preço dos ingressos. Estão pé da vida por conta da Libra e da nossa contestação ao contrato de transmissão dos jogos. Olha alguns públicos da Libertadores de 81. Aí mandou aqui, jogou para 7 mil pessoas na Libertadores de 81, mas o Maracanã tinha 150 mil lugares. Agora acho 55 mil pouco. Gente, eu acho pouco, tá? Eu acho pouco, pelo visto, no entendimento de algumas pessoas do Flamengo. Saiu essa matéria por conta dessa guerra nos bastidores entre Flamengo, Globo, Libra. Isso é um assunto que vai dar pano para manga. Mas o que eu posso garantir para vocês é que essa reunião não teve do BAP com o Ricardo. O que teve na Gávea hoje foi uma reunião de membros de torcidas organizadas com uma pessoa da diretoria do Flamengo, porque o Flamengo está dando auxílio e suporte para buscar esse retorno quanto antes das torcidas organizadas ao Maracanã, porque o Flamengo entende que eles retornando, com certeza, isso vai agregar bastante o desempenho da equipe, vai ajudar bastante, até mesmo no perfil dos torcedores. Hoje muita gente brinca que é a Fla Selfie, e eu concordo. Eu estava no Maracanã, Flamengo e Central Córdoba, Flamengo tomando de 2-0 no intervalo, e as pessoas fazendo live, jogando no celular, isso não existe, entendeu? Então, essa reunião não teve, mas os valores dos ingressos contra o Corinthians serão mantidos. Resta saber pro decorrer da temporada, tá bom? Tamo junto, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui! Família brasileira, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Flamengo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega aqui deixando seu like, se inscreva nesse canal, ativa também o sininho de notificação. Um grande abraço no seu coração, tem mais, daqui a pouco tem jogão, hein? Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, 7-0, tá tudo tranquilo, vamos pra cima e vamos arrebentar esse Vasquinho. Lembrando que tem que ser 7-0 ou então 8-0 para poder bater aí, porque infelizmente eles estão com o maior número, né? Eles fizeram 7-0 na gente, então a gente fez 6-1, então a gente tem que fazer pelo menos 8-0 para ficar a gente na frente deles. É só isso que falta, então vamos pra cima, sabendo que o Vasco é uma pedra no sapato do Flamengo mesmo. E vamos tentar quebrar esse tabu aí, né, rapaziada? Fazer o 8-0. Vamos lá, vamos que vamos. Deixa aí no comentário. É impossível a gente não ganhar, né? Valeu, um grande abraço no coração. Chega mais.